Vamos lá, meus queridos e minhas queridas. Vamos começar a aula hoje, inclusive, com slide novo. Mudei aqui o slide, mudei o layout. Vamos ver se ficou mais, se vocês gostam, se ficou mais legal a apresentação. Olha só, cadê? Ó, mais chique, né? Opa. Então, vamos falar um pouquinho sobre prisão em flagrante, pessoal. A gente vai falar de prisão em flagrante. Hoje a aula é sobre relaxamento do flagrante. Então, quando a gente está falando de prisão em flagrante, a gente fala do momento em que ocorre a prisão. A prisão em flagrante, ela é a prisão que ela é feita no momento do crime, no momento logo após a prática do crime, certo? Então, a pessoa ela é presa quando estaria praticando o crime ou logo depois de praticar o crime. E daí a primeira pergunta que eu faço para vocês: quando a pessoa é presa em flagrante, inverte-se o ônus da prova? Sim ou não? O que vocês acham? Eu quero ouvir um pouco de vocês, quero ver o que vocês acham. A gente pode inverter o ônus da prova se a pessoa for presa em flagrante? Pedro, você acha que sim ou que não? Bom, professor, eu acho que sim. Acho que não. Eu acho que não, quer dizer, se foi pego em flagrante, vai inverter o ônus da prova como? Eu realmente eu não, eu acho que não. Certo, então a acusação continua tendo a obrigação de provar que a pessoa é culpada, mesmo tendo preso em flagrante. Isso, desde que, salvo se for por necessidade, né? Tipo assim, deixa eu explicar melhor, não sei se você vai ter entendimento, mas eu vou explicar. Vamos dizer que o cara entrou na sua casa aí, tentou pegar sua família, alguma coisa parecida, e você teve uma oportunidade, alguém da sua família, quer dizer, alguém da sua família chamou a polícia, e no momento em que a polícia estava chegando, naquele momento Cortou. também você não viu a polícia e você conseguiu, sei lá, arranjar uma faca, uma paulada e dar na cabeça dele e matá-lo. Eles deram flagrante de você, mas foi por necessidade, né? Então acho que foi legítima defesa. Então eu penso dessa forma aí. Certo, mas, por exemplo, uma pessoa, eu estou andando na rua e daí vem uma pessoa me assaltar. E Hum. a polícia ela está passando nessa hora e prende essa pessoa que está me assaltando. No processo, inverte-se o ônus da prova, é a pessoa que tem que provar que é inocente ou é o Estado que tem que o Ministério Público que tem que provar que ela é culpada? Se a pessoa for presa em flagrante. Nesse caso aí, o Ministério Público tem que provar que ela é culpada, né? Certo. E o resto, Andréia, o que você acha? Eu acho que nesse exemplo aí, eu acho que a pessoa é que tem que provar que ela é inocente, né? Certo, Ela foi tentar te assaltar no meio da rua lá. A polícia passou e viu. Ela tem que tentar provar que ela não estava tentando fazer isso. certo. E você, Magali, o que você acha? Eu tava só chegando perto, quis só dar um susto, sei lá, tava querendo paquerar a pessoa. Você pode inventar qualquer loucura, né? Certo, então, para Andréia, inverte-se o ônus da prova. E você, Magali, o que você acha? Depende do caso, né? É muito relativo também da ocorrência, assim, do fato. Então, fica complicado, né? O exemplo que o Pedro deu foi um e o exemplo que tu deu foi outro, né? Aí confunde um pouco. Vamos ver o que a tua resposta para nós. Vamos lá. O que acontece? Não se inverte o ônus da prova, mesmo que a pessoa seja presa em flagrante, tá? Porque o flagrante, ele mostra que existe uma grande probabilidade da pessoa ter cometido o crime, porque ela foi pega no momento da prática do delito, ou logo após a prática do delito. Mas não se inverte o ônus da prova. Dentro do processo penal, quando a gente fala em ônus da prova, o ônus da prova é sempre da acusação. Não há inversão
do ônus da prova em hipótese alguma no processo penal, ou pelo menos não deveria existir. Infelizmente, a jurisprudência, alguns tribunais acabam, não sei se por uma vontade exacerbada de punir, ou se não por deficiência técnica de alguns desembargadores e de alguns juízes, falam em inversão de ônus da prova no flagrante. Mas isso é absolutamente inadmissível dentro do processo penal. E daí eu vou dar um exemplo aqui para mostrar para você, porque a maioria das pessoas fala assim, pô, mas a pessoa foi pega praticando o crime, a pessoa foi pega com a boca na botija. Então, nesse caso, ele que teria que provar que é inocente. E não, que ele tem. Não é porque existe grandes chances de que ele tenha cometido o delito que se inverte o ônus da prova. Na verdade, o que ocorre é justamente o contrário. O Ministério Público ainda assim deve provar. Aliás, é uma prova até mais fácil de se fazer do que quando a pessoa não é presa em flagrante. Eu vou dar um exemplo aqui para mostrar para vocês como seria como seria complicado inverter o ônus da prova. Imagina só que a Edneia ela está andando à noite, voltando para sua casa da faculdade. E no caminho da casa da Edneia, ela vê um corpo que está com uma faca cravada no peito. A Edneia, ela tem grandes conhecimentos de primeiros socorros. Ela entende tudo de primeiros socorros. Daí ela vê aquele corpo e fala: vou socorrer essa pessoa. Vou dar o primeiro atendimento, porque eu estou vendo que ela está viva ainda, que dá para salvar. E daí a Edneia começa a fazer o socorro dessa pessoa que ela encontrou na rua, um completo desconhecido. E quando ele está com a mão na faca, toda cheia de sangue, porque está realizando os primeiros socorros, a polícia chega e prende a Edneia em flagrante. Imagina só, Edneia, acontecer isso. Daí, e a Edneia, na verdade, só estava tentando reanimar, tentando salvar aquela pessoa, mas é presa em flagrante por homicídio, porque por conta da intervenção policial, a Edneia não consegue concluir os primeiros socorros e a pessoa vem a óbito. Pessoal, a Edneia estava no local do crime, toda suja de sangue, com a mão na faca. Tudo indica que a Edneia era a autora do crime. Como que ela vai provar que ela não era a autora do crime? Como que vai se inverter o ônus da prova nesse caso? Imagina que não tenha nenhum tipo de câmera no local, não tenha nenhuma testemunha. Como que a Edneia vai fazer para mostrar que ela não é a autora do crime? Então, olha só como é difícil. Por isso que o ônus da prova deve recair sempre à acusação. O ônus da prova nunca recai ao acusado. Então, mesmo que a pessoa seja presa em flagrante, é o Ministério Público, é a acusação que deve fazer a prova da ocorrência do crime. Correto, pessoal? Ei, então eu acertei. Acertou, Pedro. Isso mesmo. Vamos lá. E quais são os momentos do flagrante? Aliás, isso daqui existe uma questão dentro da jurisprudência sobre os momentos do flagrante. Existe uma certa discussão, mas eu acredito que são 5 os momentos do flagrante. Primeiro, a prisão captura. A prisão captura é quando prende-se a pessoa que está praticando o crime ou que acabou de praticar o crime. É quando se realiza a prisão propriamente dita, quando se retira a liberdade do sujeito que está praticando o crime ou que acabou de praticar o crime. Um segundo momento é a lavratura. A lavratura é quando o flagrante ele é noticiado e formalizado perante a autoridade policial. É quando o delegado, ele verificando
a ocorrência do delito, ele faz o boletim de ocorrência, o auto de prisão em flagrante, e colhe o depoimento das testemunhas, do depoimento do condutor, faz o interrogatório do acusado. Após a realização dessas oitivas, eventualmente o reconhecimento de pessoas ou coisas, o delegado, verificando que realmente é um caso de flagrante, existe uma grande possibilidade de ter ocorrido um crime e realmente é o caso de flagrante, ele faz a prisão formal do acusado. Então, ele faz a prisão detenção. É quando é formalizada a prisão da pessoa, certo? E daí a pessoa, ela fica presa, né, em caráter provisório, certo? Ela fica presa em caráter provisório, devendo ser depois ratificada pelo juiz. O flagrante deve ser ratificado e o juiz analisa se vai converter o flagrante em prisão preventiva ou se vai conceder a liberdade provisória. Após esse momento, é feita a comunicação do flagrante, ou seja, o delegado, ele envia o flagrante para o fórum, envia o flagrante para a autoridade judicial. Aliás, isso deve ser feito em 24 horas, no máximo após a realização da prisão em flagrante. E, por fim, é feita a análise judicial. É quando o juiz ele verifica se realmente há o flagrante, se estão preenchidos os requisitos formais. Caso não estejam preenchidos, ele deve relaxar o flagrante. E caso estejam preenchidos, ele ratifica o flagrante e vai verificar se é o caso de liberdade provisória ou se é o caso de converter o flagrante em prisão preventiva. Até pouco tempo atrás, quando eu comecei a divulgar, isso era feito de forma escrita. Atualmente, é feito por meio de audiência de custódia, que foi determinado por norma do CNJ e, com o pacote anticrime, entrou no Código de Processo Penal, a questão da audiência de custódia. Então, é feita a audiência de custódia, na qual o juiz vai verificar se o flagrante está formalmente em ordem. Agora, durante a pandemia, por conta da questão do isolamento social, não estão sendo feitas as audiências de custódia para a proteção de todos os envolvidos. Porém, essa análise judicial tem que ser feita formalmente agora por meio de petição, certo? Sigamos aqui. E agora a gente vai falar dos tipos de flagrante. Os tipos de flagrante. O primeiro tipo de flagrante é o flagrante próprio. É o flagrante em que o crime está ocorrendo naquele momento. Então, imagine só que a pessoa está sendo roubada e ele é pego roubando, ele é pego apontando uma arma para o outro sujeito e dizendo: ou você me dá o dinheiro ou eu te mato. É o flagrante propriamente dito. O flagrante próprio é quando a pessoa está cometendo o delito naquele momento. Então, a polícia ela acaba pegando a pessoa e impede, inclusive, a prática do crime, evitando que o crime se consuma. Ou senão, quando o flagrante próprio também pode ocorrer quando a pessoa acaba de cometer o crime. Então, imagina só, que a pessoa, né, nesse mesmo exemplo, que a pessoa está apontando a arma, a pessoa apontou a arma, já ameaçou a vítima deu os objetos pessoais para o criminoso, e o criminoso está saindo do local, ou seja, está na posse dos objetos da vítima, e está saindo do local quando a polícia chega e realiza a prisão da pessoa, correto? Então, nesse caso,
é o flagrante próprio, é quando está ocorrendo ou o crime acabou de ocorrer, certo? Depois existe o flagrante impróprio. O flagrante impróprio é quando a pessoa é perseguida logo após a prática do delito. Ou seja, a pessoa praticou. Vamos utilizar o mesmo exemplo. Então, a pessoa ela é perseguida logo após a prática do delito. Então, o delinquente, ele apontou a arma para a vítima, subtraiu os bens da vítima e na hora que ele estava saindo, a polícia chega, só que a polícia não consegue prendê-lo naquele momento e começa uma perseguição. A polícia começa a correr atrás do delinquente e corre durante 15 minutos atrás do delinquente, sem perdê-lo de vista. Depois desses 15 minutos, o delinquente já cansado e também o policial já cansado, certo? Porque correr 15 minutos não é fácil. O policial consegue realizar a prisão desse criminoso. Então, vejam vocês, existiu uma perseguição após o crime e não perdeu-se de vista o flagrado. Imaginem só, num rouba-banco, em que os sujeitos roubam o banco, entram no carro e começa uma perseguição quando eles estão saindo do banco. E começa uma perseguição, é chamado o helicóptero Águia aqui da Polícia Militar, eles indo atrás do carro, o carro ele pega uma estrada, entra em algumas cidades, e a polícia é sempre no encalço dos bandidos, e quando acaba a gasolina, prendem as pessoas que roubaram o banco. Nesse caso, também é um flagrante impróprio. Olha, mas eles ficaram 3, 4, 5 horas em perseguição, 7 horas em perseguição, até acabar a gasolina do carro. Não tem problema. Se não perdeu de vista a pessoa, aliás, no flagrante próprio, é importante dizer, não pode perder o sujeito de vista. A perseguição tem que ser contínua, certo? Não é pode perder de vista momentaneamente, no sentido de, olha, virou uma esquina, daí depois, né, e logo depois que o policial virou a esquina, viu novamente. O que não pode é perder a pessoa sempre estar no encalço do criminoso que praticou aquele delito, certo? Então, professor, Pode falar, quem está falando? sou eu, Pedro. Pode falar, Pedro. Então, pode-se colocar assim que flagrante impróprio é aquele que tem perseguição. Exatamente, Pedro. Flagrante impróprio é o que tem perseguição. Obrigado. É o que tem perseguição, é exatamente isso. Você foi perfeito. Tem perseguição? Sim, é flagrante impróprio. E daí nós temos o que a doutrina denomina de quase flagrante, tá certo? É quando a pessoa ela é encontrada logo depois da prática do delito com instrumentos, armas, objetos ou papéis que o façam presumir ser o autor do crime. Então, é o seguinte, nesse caso não houve perseguição. A pessoa não estava mais no local. Então, vamos lá para o nosso primeiro exemplo, em que o assaltante, ele aponta a arma para a vítima, subtrai os bens da vítima, dinheiro, celular, relógio, e a polícia não chega naquele momento. Mas a vítima, desesperada, depois de alguns instantes, de alguns minutos, ela vê um carro da polícia. Para esse carro da polícia, fala com a polícia, olha, eu fui roubada por uma pessoa que tinha essas características, e descreve as características da pessoa. A polícia começa a procurar no entorno, começa a procurar na região essa pessoa. E daí verifica que existe sim uma pessoa com aquelas características, aquela altura, cor de pele,
sexo, roupas, e ao realizar a abordagem, encontra com essa pessoa o dinheiro subtraído, encontra o celular da pessoa, o relógio da pessoa, então, objetos que a própria arma do delito, a pessoa estava armada, ou seja, tudo que o faz presumir ser o autor do delito. Por quê? Porque foi encontrado com objetos e com a arma que faziam presumir que ele seja o autor do delito, que ele que tenha cometido o crime. Entenderam, pessoal? Vocês viram que nesse caso de quase flagrante não há perseguição? Vocês notaram que a polícia não viu o crime ser cometido? Eles simplesmente eles pegaram porque realizaram a averiguação, porque eles procuraram depois do crime já praticado a pessoa que teria cometido o delito. Vocês conseguem notar isso? Sim. Que no quase flagrante não há perseguição. Aliás, todos esses tipos de flagrante que eu falei aqui são flagrantes que eles são previstos na lei. Tá certo? Então, é importante vocês terem em mente esses 3 tipos de flagrante, que eles são previstos em lei. Agora, me diz uma coisa, esse negócio de 24 horas, né, o senso comum diz que a pessoa que pratica um crime, ela deve se esconder por 24 horas para depois se apresentar para a polícia. Isso aí é verdade ou não? Procede essa informação? Eu acho que não. A Andréia acha que não. Quem mais? Olha, eu tenho visto pelo menos meios de comunicação que é verdade, pelos meios de comunicação. Agora, legitimar, não consigo. E aí, mais alguém? O que você acha, Pedro? Eu acredito que existe assim, né? A pessoa foge do flagrante, né? Mas é 24 horas, como dizem aí? Não, o tempo é mais, né? Se eu não me engano, é 48 horas, né? Se eu não me engano, são uns 3 dias, vai. Acho que é isso, hein? E você, Rosenilda, você ia falar e daí eu te cortei sem querer. O que você acha, Rosenilda? Eu acho que sim, 24 horas. Também acho que são 24 horas, professor. Então, pessoal, sinto informar-lhes que esse negócio de 24 horas não existe. Sinto informar a vocês que esse negócio de 24 horas é lenda urbana. Não existe a questão de 24 horas, certo? Por quê? A lei, vocês viram, vamos pegar aqui, deixa eu ver. Vou pegar aqui o Código de Processo Penal. Aliás, nem a doutrina, nem a lei falam sobre a questão de 24 horas. Não existe essa previsão. O que diz o artigo 302 é que considera-se flagrante, em flagrante delito, quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração, certo? Ou seja, não há essa questão de 24 horas, pessoal. Essa questão de 24 horas é lenda urbana. A pessoa, então, um exemplo que se dá, inclusive, é que imagina só que a perseguição possa durar 3, 4, 5 dias. Se a pessoa está sendo perseguida, enquanto perdurar a perseguição, está em caso de flagrância. Se a pessoa fugir durante 3 semanas, não dormir, não parar, continuar correndo, e o policial também não parar para comer, para abastecer o carro, para dormir, e ficarem 3 semanas, como Tom e Jerry, na caça do gato e rato, é o tempo que dura o flagrante. Obviamente, 3 semanas, a pessoa já teria morrido
desidratada, de fome, por não Nem dormir. chega, nem chega a isso, e nem chega a isso, hein, cara? Já não vai existir flagrante, não vai existir mais nada. Exatamente. Já vai ter todo mundo morrido. Então, nesse caso, né, eu exagerei aqui com as 3 semanas, mas o pessoal fala de perseguição que pode durar dias. Dificilmente, né? Na prática, a gente não vê uma perseguição durando dias, tanto porque as pessoas se cansariam se estivessem andando, e se tivesse com algum veículo, eles teriam que abastecer, que parar para abastecer. Então, essa questão de perseguição perdurar dias é simplesmente uma questão para exemplificar a questão do flagrante. Enquanto durar a perseguição, pode sim ser presa em flagrante. Agora, enquanto o flagrante não perdurar, enquanto a perseguição, se a perseguição for interrompida, acabou o flagrante, certo? Da mesma forma que quando a lei diz logo depois, né, encontrado logo depois, esse logo depois é imediatamente depois, é pouco tempo depois. Não pode, quanto tempo? Olha, isso é discricionário. Pode ser 1 hora, pode ser meia hora, 15 minutos, certo? Mas tem que ser em um momento próximo. Não pode ser muito depois. Não pode ser um dia depois. Não pode ser 5 horas depois, certo? Tem que ser logo depois mesmo. É um tempo curto. E outra coisa, é muito importante a gente dizer que no caso de quase flagrante, a pessoa tem que ser encontrada com armas, objetos, papéis que indiquem que ele tenha sido o autor da infração. Então, se ele não for encontrado com essas armas, com esses papéis, não pode ser realizada a prisão em flagrante na modalidade do quase flagrante. Professor, Pode falar, Pedro. mas depois que pegou ele com tudo isso daí, esse quase flagrante vira flagrante, não? Não, então, esse quase flagrante é uma forma uma terminologia que é utilizada pela doutrina e pela Tá. jurisprudência para falar, olha, é flagrante, certo? É. Mas é um flagrante que o flagrante, quando fala flagrante, logo no vem à momento, na mente hora. na hora, exatamente, no Entendi. momento do crime. Entendi. Agora, o quase... Professor, Oi, Edneia. eu penso assim, o senhor me causou um estranhamento de pensamento aqui, porque eu vejo assim, se o cara ele comete um delito, por exemplo, na cidade de Dutra, como isso já ocorreu, na cidade de Dutra, o policial ele vai atrás do bandido até na Guido Calói, que fica na região do Socorro. Eu conheço, né, uma pessoa que tornou professor, saiu da Polícia Militar, foi expulso da Polícia Militar porque na Polícia Militar existe um zoneamento, ele não pode passar de um determinado local para fazer uma perseguição. A perseguição pode ser somente no âmbito ali onde é estipulado, né? Para ele não pode passar de determinado lugar. Então, ele acabou sendo expulso da corporação por conta disso. Aí, por outro lado, eu vejo que um delegado estuda mais e o outro delegado estuda menos, porque o que eu tenho visto aí, 24 horas, eles estão, a pessoa desaparecida 24 horas, depois se apresenta, sai numa boa pela porta da frente. É o que eu tenho visto, né, agora. Então, o que acontece, Edneia? Na verdade, se ela sai da delegacia sem estar presa e cometeu algum delito, é que ou não estava em flagrante, tá certo? Ou houve algum erro da polícia. Né? Esse negócio de a pessoa sai pela porta da frente, pode ser algum erro da polícia, pode ser que a pessoa tenha sido presa em flagrante e tenha pago fiança, por exemplo, em crimes afiançáveis na polícia, ou seja, crimes cuja pena seja menor do que 4 anos, né, cuja pena máxima sejam menores do que 4 anos, então é sim possível que isso ocorra. Tá certo? Mas Estou falando de homicídio mesmo. Cara.
Então, no caso de homicídio, se a pessoa foi levada para a delegacia e não foi lavrado e saiu pela porta da frente, significa que ela não foi presa em flagrante. Ou se não, houve das duas uma. Ou não existiam elementos capazes de determinar a prisão dela, ou se não, aliás, três possibilidades. Não existiam elementos capazes de demonstrar que ela era a autora do delito, que o delito ocorreu. A segunda opção é que não era caso de flagrante. E a terceira opção é que a polícia tenha cometido algum erro. Pode ocorrer essas três possibilidades. Agora, imagina só, Edneia, que a pessoa pratica um homicídio. Imagina que um casal brigue, um casal de namorados brigue. Vamos pegar um contexto de violência doméstica. O casal de namorados briga e o marido mata a esposa, o namorado mata a namorada. Contexto de violência doméstica, um feminicídio. Essa pessoa, esse namorado, ele, logo depois, ele vai até a delegacia e se apresenta. Fala, olha, é o seguinte, eu matei a minha namorada. Eu acabei de cometer um delito. E, inclusive, eu estou arrependido e quero ficar preso. A polícia pode prendê-lo? Sim. Não pode. Não? Não pode. Nem se ele quiser ficar preso, a polícia não pode. Por quê? Porque não é caso de flagrante, Edneia. Não é caso de flagrante. Isso significa que ele não pode ser preso? Poderá ser preso. Exatamente, ele poderá ser preso. Ele poderá ser preso, sim. Só que quem pode determinar a prisão dele, Edneia? Juiz, né? Exatamente, o juiz pode determinar a prisão dele. Então, o que acontece? O flagrante é um ato em que ocorre logo após o cometimento do delito. O flagrante, no momento do delito, logo depois do cometimento daquele delito, e que a pessoa que faça presumir que a pessoa é autora do delito, ou que ache indicativos que ela é autora do delito. Agora, se a pessoa cometeu o delito, não houve perseguição, não houve nada, e ela vai e se apresenta na polícia para falar, olha, eu cometi o crime e eu estou aqui arrependido para me entregar. Ela pode fazer isso, e a polícia não pode prender ela em flagrante. A polícia pode sim pedir ao juiz que expeça um mandado de prisão. Fala, olha, pelas circunstâncias do crime, pela personalidade do acusado, imagina só uma pessoa que, mesmo sendo reincidente, ela vai na polícia e se apresenta arrependida. A polícia pode prender, pode pedir para o juiz para o juiz determinar a prisão dele. O que não pode é a polícia ela mesma fazer a prisão em flagrante sem os requisitos. Então, o que acontece? Quando a pessoa não é presa em flagrante, não significa que ela vai responder o processo de liberdade. Significa que essa prisão não pode ser determinada pela autoridade policial, mas somente pela autoridade judicial. Certo? Professor, Mas, pode falar, Andréa. no crime, naquele crime que cabe fiança, então, vamos supor, a pessoa pode escapar do flagrante? São duas dúvidas que eu tenho aqui. Essa é a primeira. Não, a pessoa pode escapar do flagrante em qualquer crime. Tá certo? Escapar do flagrante é não ser preso em flagrante. Agora, ela pode ser presa em flagrante, ser conduzida para a delegacia, o juiz determinar a prisão dela em flagrante e arbitrar a fiança. Imagina só o crime. Imaginem o crime de embriaguez ao volante. O crime de embriaguez ao volante é um crime cuja pena máxima é menor do que 4 anos. Então, o que acontece? O que é muito comum em embriaguez ao volante? A pessoa é parada dirigindo bêbada. É parada na blitz dirigindo bêbada.
os policiais, ele faz o bafômetro e a pessoa é conduzida à delegacia. Na delegacia, o delegado, ele determina a prisão da pessoa em flagrante. Falou, ó, você está preso em flagrante, está detido. Agora, logo depois disso, o delegado pode falar, ó, eu vou arbitrar a fiança para você. Eu vou arbitrar a fiança de 2.000, 5.000, 1.000, 7.000, 10.000, 20.000, vai depender do caso concreto. E daí o juiz, ele arbitra o valor da fiança. O juiz, não, desculpa, o delegado, ele arbitra o valor da fiança. Aquela pessoa pagando a fiança, ela sai ela vai para casa, vai para sua casa, mas vai enfrentar o inquérito policial, vai enfrentar o processo judicial, tá certo? Quando ela paga a fiança, não significa que ela simplesmente não vai ter persecução penal. Vai ter persecução penal. A questão é, vai ter persecução penal, porém, essa persecução penal vai ser realizada com ela em liberdade, uma vez que ela pagou a fiança. E importante a gente dizer que a fiança, eu acho que eu falei isso na última aula, né? A fiança, caso ela seja absolvida, essa fiança é devolvida para a pessoa, Falou, sim. certo? E a fiança, ou seja, a fiança tem que ficar guardada. Então, quando o delegado recebe a fiança, lavra-se um termo de recebimento da fiança e esse valor ele é depositado numa conta judicial e fica à disposição do juiz. Vamos supor, se a polícia está perseguindo o traficante, no caso do flagrante, quase flagrante. Aí o cara, muito esperto, pega e joga toda aquela droga lá no rio, sei lá no quê. A hora que a polícia pega o cara, já não tem mais nada. Eles tinham como saber que aquele cara era o traficante e tinha esse material, né? O cara jogou no rio, telhado, sei lá o quê, não tem nada em mãos. Então, acabou aí descaracterizou o flagrante, o quase flagrante? Não, então, Ou até do policial falar, ó, eu sei, eu tenho como saber e tal, não sei o quê. Ele estava na biqueira, todo mundo sabe. vamos lá voltar, Andrei, aqui nos casos de flagrante. Vou colocar aqui para ficar mais fácil. O que você me descreveu, Andréia, é o flagrante impróprio. Por quê? Porque teve perseguição. Certo? O flagrante impróprio é quando há a perseguição. No flagrante impróprio, Andréia, não é necessário que a pessoa seja pega com os objetos do crime. Por quê? Porque eles estão em perseguição. Então, o exemplo que você deu do traficante é muito bom. A pessoa, imagina que esse traficante, ele está na moto, ele foge de moto. E daí ele está com uma mochila com os entorpecentes. E no meio da perseguição, ele joga a mochila em algum lugar. Certo? Joga num terreno baldio. E essa mochila não é encontrada. Porém, existem testemunhas que são capazes de atestar que ele estava, assim, vendendo droga naquele local. Existem outras provas, por exemplo, filmagens que ele estava vendendo droga naquele local. Aí sim, pode ser realizado, ainda assim pode ser realizada a prisão em flagrante. Por quê? Porque houve a perseguição, certo? Certo. Agora, imagina só, daí o exemplo, isso daí é o exemplo que você deu é o flagrante impróprio. Agora vamos para o exemplo do quase flagrante. No quase flagrante não tem perseguição, Andréia. A perseguição ela não é realizada. Por isso que é mais complicado a gente, por isso que precisa de elementos que indiquem que ele é o autor da infração. Então imagina que esse traficante, ele vê a polícia chegar e ele sorrateiramente ele consegue fugir da boca de fumo. Ele foge da boca de fumo, leva a droga e esconde a droga em algum lugar. E vai para sua casa, continua andando, só que no caminho da sua casa ele é abordado pela polícia e a polícia, na revista, verifica que ele não está com nenhuma droga, não está com nada ilícito. Pode realizar o flagrante nesse caso, Andréia? Não.
Aí Por acho que quê? não, diante do que o senhor falou para mim, não, porque não estava tendo perseguição nenhuma, a polícia só parou e abordou, como vai, uma abordagem normal, assim, como assim, a pessoa está andando na rua e eles querem parar para ver documento. O policial até sabe que o cara lá é da biqueira, vai, o cara é poderosão lá da biqueira. Mas ele não viu nada, ele, tipo assim, vai, vamos supor, ele viu o cara que tá sempre na biqueira passando ali. Eu vou lá dar uma batida no cara. Ele não encontrou nada, também não pode fazer nada, não é flagrante nem impróprio, nem quase flagrante, nem nada. Exatamente. Por quê? Você viu a diferença de quando há perseguição e não há? Porque quando existe perseguição, o policial não perdeu de vista a pessoa. Então, é mais difícil de haver um erro, do policial se enganar. Agora, quando você está falando do quase flagrante, quando você está falando do inciso 4º, aqui do artigo 302, que é quando a pessoa é encontrada logo depois com instrumentos, objetos ou armas ou papéis que façam presumir que ele é o autor do delito, não há perseguição. Então, a pessoa ela não é vista por quem irá prendê-la. Ela não é, não, e daí, com isso, ela não é perseguida, Só fazendo por com que... características, né, professor? Oi, Pedro. O quase flagrante é só por característica, né? A vítima fala, depois do roubo, a vítima fala para o policial como que é o cara, as características, que roupa que tá, tudo, e a polícia vai atrás. E aí, eu acho que, né? E aí pega. Geralmente, Pedro, exatamente por característica que a pessoa vai. E daí, imagina só que a pessoa uma touca ninja. Fala assim, olha, uma pessoa que estava de preto, de mais ou menos 1,70 m, 1,75 m, né, estatura mediana, que estava com roupa preta, com uma camiseta preta, calça jeans e uma touca ninja. Daí eles acham uma pessoa que está de camiseta preta e calça jeans em 2 quadras. Não é fácil achar uma pessoa de calça jeans e camiseta preta? Aliás, é super fácil. Eu acho que se a gente sair agora na rua, mesmo em tempos de pandemia, a gente vai achar alguém. Ainda mais no tempo de frio. Você imagina essa característica. Imagina essa característica num tempo de frio, onde a vítima fala, ó, a pessoa estava de calça jeans, camisa preta, de touca ninja. Eu não consegui ver o rosto dela. Puta que pariu, lascou, cara. E daí, como você vai realizar a prisão de uma pessoa sem ter encontrado os objetos com ela, sendo que você não viu? E outra coisa, a pessoa pode dar azar, tava com uma camiseta do Mickey, né? Quando eu era pequeno, eu lembro que era moda ter camiseta do Mickey, então a gente vê, inclusive nas fotos antigas, você vê o pessoal com camiseta do Mickey, da Minnie. Agora, hoje é normal o pessoal andar com camiseta do Mickey? Hoje é mais difícil, né, cara? Hoje é mais difícil. Agora, imagina só que 2 pessoas estão andando próximas com a camiseta do Mickey. Né? A pessoa Não, resolve roubar com a camiseta do Mickey e daí tem uma pessoa que tem azar de estar com uma camiseta do Mickey da mesma cor. no momento ali, de qualquer maneira, tem que fazer abordagem, né? Tem que fazer abordagem até para poder ver se o cara cai em contradição, né? Mas Não, é isso, mas também não tem muito o que fazer, viu? É Não, faz a abordagem. abordagem, mas mesmo que a pessoa, mas veja bem, Pedro, mesmo que a pessoa confesse o delito, se ela não tiver com os objetos, o instrumento, ou com objetos que indiquem que ele é o autor da infração, Não tem como prender, não tem como. exatamente, eles podem até, o policial, Ele é preso do mesmo jeito. Oi? Ele é preso do mesmo jeito. Se usar isso. Na prática, Pedro, na prática, Diné, infelizmente, no Brasil não se respeita muito a lei, né? Principalmente os agentes públicos. Então, eu vou te falar, o certo era ele não ser preso, mas muitas vezes a pessoa é presa, tá certo? Contra a lei. O correto seria o juiz relaxar o flagrante, certo? O correto é o juiz relaxar o flagrante, inclusive punindo os policiais que realizaram a abordagem, o delegado que determinou a prisão, por abuso de autoridade, certo? Agora, nesse caso, se não tiver com objetos, com instrumentos que façam presumir que ele é autor da infração, não pode. Ah, mas daí vai ficar impune? Não, não vai ficar impune.
a polícia vai fazer o relatório, vai falar que encontrou a pessoa, que a pessoa confessou a prática do delito e pode, inclusive, pedir a prisão preventiva caso ache necessário. O que não pode é prender em flagrante. Entendeu? Não pode conduzir para a delegacia de jeito nenhum, né? Não poderia, porque está cerceando a liberdade. A pessoa vai para a delegacia se ela quiser, Andréia. A não ser que ela seja presa em flagrante. Deixa eu te atrapalhar de novo. Olha, eu conheci uma pessoa dentro de um presídio. Eu fui visitar, porque eu ia direto no presídio visitar as pessoas e levantar a situação de cada um. De repente, um cidadão falou assim: olha, eu sou inocente. Bom, todos falam que são inocentes. E tem aqueles que assumem mesmo. Aí ele falou: olha, eu moro em tal lugar, assim, 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 assim. Eu falei: tá, eu vou conversar com a sua esposa e vou procurar ver o que está acontecendo. Olha, esse rapaz foi tirado de dentro de um caminhão cheio de cimento. A polícia tirou ele do caminhão de cimento e levou para a delegacia e falou: olha, esse cara, ele matou uma pessoa assim, assim, ó. Na hora foi expedido lá o negócio, o delegado pediu para o juiz assinou, o cara desceu para o CDP, aí daí ia correr o processo. Então, eu consegui, através de conversa com um, conversa com outro, até que o advogado foi lá e resolveu a situação dele e retirou essa pessoa com 6 meses lá dentro. Então, professor, na prática é diferente. Eles prendem quem eles acham que é. Sim, Edneia, infelizmente, o que eu falei, olha, na prática, infelizmente, a lei não é seguida. Por quê? Porque o juiz, muitas vezes, ele não tem o cuidado de analisar com calma o caso. Porque nesse caso, Edneia, inclusive, era para os policiais irem presos por abuso de autoridade. Certo? Professor, Pode falar, André. vou só terminar de concluir o que eu estava tentando raciocinar aqui. Então, vamos supor, na hora que está totalmente errado, o policial pegar e, vamos supor, ele desconfia ou até viu que o cara jogou o objeto do crime dele no mato, rio, sei lá o quê. Está errado esse policial pegar e tentar localizar isso, que seja no telhado, no mato, e não sei o que, falar: achei, agora eu te dou a voz de prisão. Isso está totalmente errado, então, né? Não deveria acontecer. Não deve acontecer. Tá, é isso que eu queria entender. Porque eles fazem isso e dizem que tá tudo bem, tá tudo certo, e levam o cara embora. Até para a sociedade, acho que é bom levar mesmo o cara embora, porque sabe que é um traficante, é um assassino, sei lá o quê, né? Mas é isso que eu queria saber, né? Que não pode, realmente. É só isso que eu queria ter certeza. Não, não pode. Se não houve aquele negócio, se não houve perseguição, não é flagrante impróprio. O flagrante e o quase flagrante precisa dos instrumentos, dos objetos, das coisas que façam presumir a pessoa ser autora do delito. Com ele, junto com ele. Não adianta o cara ir lá e procurar. Se tiver Não que é, procurar, já tá errado. Seria isso. mais ou menos. Imagina só que peguem ele, que peguem na casa dele, ou se não, num local extremamente próximo a ele, né? Aquele negócio, ele senta no banco da praça e está escondido próximo de uma árvore. Certo. Entendeu? Aí Assim, considero também. sim, porque o que acontece? Aí, Andréia, é usar o bom senso. Infelizmente, a gente tem alguns agentes públicos que não usam muito o bom senso, tá certo? E a gente tem uma sociedade extremamente punitivista. Mas o correto é aquele negócio, a dúvida deve favorecer o acusado. Então, na dúvida, a pessoa não pode ser presa, certo? Sim. O que a gente tem na prática é que na dúvida prende. Tá errado, é contra a lei, na dúvida, prender. Agora, imagina só, não precisa estar com a pessoa, os objetos não precisam estar com a pessoa, né, na posse da pessoa naquele momento, na posse da pessoa, assim, junto ao corpo. É preferível que esteja junto ao corpo. Agora, imagina só que ele está sentado na praça e daí os objetos estão numa árvore lá próxima. Entendeu? E ainda tem alguém que fala: não, eu vi ele colocando aqui alguma coisa lá perto da árvore. Você concorda que nesse caso existem elementos para realizar o quase flagrante? Porque por mais que não estejam
junto ao corpo da pessoa, estavam com a pessoa, estavam inclusive num local de vigilância da pessoa. É. Ele está ali, pode-se dizer que ele que pertence a ele, se ele está vigilando ali, ele está tendo domínio daquela coisa, né? Só está ele Exatamente. ali. O que não pode é, olha, não teve perseguição, não teve nada, não achou os objetos e vamos prender. É Não, igual que o a... caso que eu falei, se eles entram a polícia entra na casa do cara lá. Ah, não tá nada na mão dele, na calça, nem nada. Tá num quarto lá, não sei o que, na casa lá. É o quase flagrante, né? Sim, seria o quase flagrante. Tá, obrigada. Tá certo, seria o quase flagrante. Professor, Pode falar, Paulo. a nova lei de abuso de autoridade está sendo utilizada, não? Olha, eu não sei de nenhum caso, Paulo, que foi utilizado ainda, porque é complicado, porque quem vai julgar a lei? Quem vai julgar as pessoas que forem enquadradas na lei? O juiz. O juiz vai julgar, vai condenar um juiz, vai receber a denúncia contra um juiz que, que prendeu contra determinação legal? Difícil, né? Outra coisa, a gente tem, infelizmente, uma mentalidade no Ministério Público. O Ministério Público, ele não entende, ele, depois da democratização, ele não entendeu qual é a função dele numa democracia. Né? Não estou dizendo, obviamente, de todo o Ministério Público, mas uma parcela majoritária do Ministério Público não entendeu qual é a função do Ministério Público numa democracia, que é garantir o respeito à lei. É E só daí, fiscalizar, né? é fiscalizar. E o Ministério Público, aliás, isso daí não sou eu que falo, não. Se a gente for pegar o Atlas, os organismos internacionais, os organismos nacionais que tratam de letalidade policial, que tratam de abusos praticados por agentes públicos, eles falam que o Brasil, um dos problemas do Brasil é a leniência com que o Ministério Público e o Judiciário trata os crimes praticados por agentes públicos. Então, existe uma leniência muito grande dos policiais, né, por parte do Ministério Público, daqueles policiais que atuam contrariamente à lei. Infelizmente. Certo? Porque não estou falando que o policial sempre atua contrariamente à lei, não, não é isso. Eu acredito até que são que a minoria dos policiais que atuam contrariamente à lei. Porém, há policiais que atuam contra a lei. E é importantíssimo que esses policiais que atuam contra a lei, que cometem crimes, sejam punidos. O cargo público ele não pode ser um salvo-conduto para a prática de crimes, certo? O cargo público, a pessoa que está no cargo público, ela tem que agir com mais cuidado ainda. Então, ela tem que ter um cuidado maior do que o cidadão comum, principalmente quando se trata de um policial, porque o policial tem uma responsabilidade para mostrar para a sociedade. Né, uma função importantíssima dentro da nossa sociedade, a função do policial. Porém, a gente tem, infelizmente, dentro da polícia, setores extremamente autoritários. Né? Aquele negócio, o policial que fala que bandido bom é bandido morto, ele não entendeu a função dele numa democracia. A função do policial pode matar numa ocorrência? Pode, desde que haja em legítima defesa. Existem casos, limites, em que a polícia ou mata ou morre, ou em que ou a vítima morre ou o autor do delito morre. E daí, nesse caso, é melhor é menos pior, é melhor não, é menos pior que o autor do delito morra do que a vítima morra. É menos pior que o criminoso que está atacando o policial morra do que o policial morra. Nesses casos é autorizado. O que não pode é como a gente vê em alguns casos de claras execuções da pessoa tomar tiro nas costas. Pô, não é legítima defesa. Inclusive a polícia não está autorizada a matar quando a pessoa está empreendendo fuga. Não está. Por quê? Porque a polícia tem que proteger toda a população. Toda a população inclui, inclusive, os delinquentes. Né? É a função da polícia. A função do policial é proteger. Quando ele está executando alguém, quando ele está matando alguém, ele não está protegendo. Então, ele só está protegendo quando ele atua em legítima defesa. Porém, obviamente, quando existem, caso
fique claro, lá já fique cristalino, que é um caso de legítima defesa, obviamente, abre-se um inquérito policial e já arquiva logo de cara. Abre um inquérito policial pela questão da prática de ter ocorrido uma morte, mas se arquiva logo em seguida com base justamente na questão da legítima defesa. Agora, se existe alguma dúvida, é preciso investigar, pelo menos. É necessário investigar. Se vai punir lá na frente, daí a questão é outra. Mas existindo dúvida, pelo menos a investigação é preciso. E o que acontece é que existem casos bizarros, né? Eu peguei um caso uma vez de um policial que tinha dado 7 tiros numa pessoa, 4 pelas costas, alegou que o sujeito tinha atirado para o alto e realizou, e quem foi preso foi a pessoa que tomou os 7 tiros e não o policial que deu os 7 tiros. Aliás, diga-se de passagem, esse policial ele não estava em serviço no momento do crime, ele estava embriagado e foi uma briga de família. Então, olha só, e por incrível que pareça, quem ficou preso, né, foi preso em flagrante foi o, a pessoa que tomou os 7 tiros. Aliás, diga-se de passagem, por outra coisa estranha nesse caso, é que ao invés de levar para a delegacia do bairro, levou para a delegacia que era a mais próxima da qual esse policial estava lotado no batalhão. Ou seja, a delegacia em que se conheciam os policiais civis. E daí o Ministério Público fez vista grossa de tudo isso. Olha, tá tudo normal. Uhum. Né? Tá tudo normal, olha, como um policial vai fazer isso? Pô, tem gente boa e tem gente ruim na polícia, Nossa, infelizmente. absurdo. Assim como tem gente boa e tem gente ruim na advocacia. Beleza? Vamos voltar aqui para o flagrante? Vamos. Vamos voltar aqui. Então. O tipo de flagrante da lei, vocês entenderam? Tá claro para vocês? Agora eu consegui. Beleza. Então, quero vocês matando a pau e quando forem promotores, juízes, advogados, eu não quero, ou policiais, eu não quero ver ninguém errando, tá certo? Ok, esse quase flagrante aí tem que tem que cuidar, né? Porque senão a gente confunde, né? Exatamente. É por isso que é quase flagrante. Quando é quase, a gente tem que tomar mais cuidado. Tem que falar, opa, vamos tomar cuidado. Esse eu achei mais chatinho. É mais chatinho, mas vocês vão ver, não é tão difícil assim, não. Isso tudo depois a gente, com o material lá da aula, vocês vão entender melhor. Ok. Vamos lá. Na doutrina, existem alguns casos de flagrante, né? Então, o primeiro caso que a gente tem que falar é o flagrante preparado, certo? O flagrante preparado é quando se induz o criminoso a cometer o delito. Então, o que acontece? Qual que é a postura das pessoas? Imagine só que o policial, ele vá até um bar e comece a conversar com as pessoas e fale, olha, eu queria comprar maconha. Ninguém sabe que ele é policial, ele tá à paisana. Falou, ok, queria comprar maconha, e daí alguém fala assim, olha, eu não tenho, mas eu posso buscar, eu não tenho aqui comigo, mas eu posso buscar. Você quer que eu vá buscar? O policial fala, quero sim, pode buscar que eu compro essa maconha de você. E daí, a pessoa, ela vai até a, o local, até a biqueira, compra maconha e leva para essa pessoa, que é para esse policial, que até o momento a pessoa não sabe que é um policial. No momento em que ela entrega a maconha para o policial prende ela em flagrante, anuncia que é policial, prende ela em flagrante, dizendo que, olha, você está vendendo maconha para mim. Pessoal, isso aí é um flagrante preparado. Preparou-se o crime, induziu-se a pessoa a cometer um crime. Aquela pessoa não iria cometer esse crime, não iria fazer o tráfico de drogas, caso não tivesse sido induzido pelo policial.
Entendeu? Ela não iria cometer esse crime caso não fosse induzida pelo policial. O que acontece? O flagrante preparado, ele torna impossível a consumação do delito. Então, trata-se de crime impossível. Por quê? Porque já toma-se todo o cuidado para que o crime não possa ser não possa ser consumado. A pessoa ela acha que vai cometer um crime, mas ela não conseguirá consumar o delito, certo? Somente a polícia pode preparar o flagrante? Não, pode ser preparado por particulares também. Imaginem só que o dono de uma loja, ele tem alguns funcionários lá e ele quer demitir um dos funcionários. Então, esse funcionário, o dono da loja está desconfiado e quer demitir, mas quer demitir por justa causa. Então, ele faz o seguinte, ele combina com os demais funcionários que, olha, eu vou deixar uma nota de R$ 100 próximo do balcão e não é para ninguém pegar, porque quem vai pegar é aquele funcionário. E no momento que ele pegar, eu anuncio a prisão dele, eu falo que ele está preso, que eu demito ele e levo ele para a delegacia para lavrar o flagrante. Lembrando que o flagrante pode ser realizado por qualquer um do povo, sendo que o policial tem obrigação de realizá-lo quando ele vê um crime ocorrendo e o particular ele tem a opção de realizar ou não a prisão em flagrante. Então imaginem só, pessoal, que o dono da loja deixou lá R$ 100 perto do balcão. Daí essa pessoa ela vê os R$ 100 e vê que não sabe de quem é, não sabe se foi um cliente que esqueceu lá, se foi outra pessoa, e pega aqueles R$ 100 e coloca no bolso, induzido pelo dono da loja. Nesse momento, o dono da loja ele pega e fala: olha, te peguei, você está preso, eu vou te levar para a delegacia agora pelo furto desses R$ 100. Nesse caso, também é flagrante preparado, mesmo que não seja a polícia preparando, tá certo? Agora vamos para o caso de... Professor, mas é válido? Não. Desculpa. Ah, Não é válido isso, né? não é válido. Por quê? Porque trata-se de crime impossível, tá certo? Esse tipo de flagrante não é válido. Primeiro, porque a gente não seria errado a gente induzir uma pessoa a praticar o crime para poder prendê-la. Claro. Mas Então, mas o cara poderia ser colocado como criminoso, vamos supor. Tá errado ele pegar o dinheiro que não é dele, né? Eu esqueci meu dinheiro lá, vamos supor, eu não preparei nada para ninguém, eu esqueci. Tem uma camerinha lá e filmou o cara pegando lá um dia depois, sei lá. Eu não posso fazer nada, tipo, eu não preparei nada, eu só esqueci meu dinheiro lá. Ele pegou uma coisa que não é dele. pegou uma Não, coisa. mas aí não é preparado. Não é preparado nesse, né, André? Mas eu entendo que esse daí, desculpa, professor, mas eu entendo que esse daí não é preparado. Nós estamos falando de crime preparado, não é isso? Esse não é Exato. preparado, esse foi um esquecimento que você deixou o dinheiro lá e a pessoa pegou. Vamos dizer que assim, a gente vai Sumiu o áudio dele. na carteira cheia de dinheiro e peguei aquela carteira. Ali não é preparado, né? Então, Sim, exatamente. O Pedro explicou, André, o que acontece. No exemplo que você deu, não é um caso de flagrante preparado. Você esqueceu o dinheiro, você esqueceu a carteira. Ô, professor, posso fazer uma pergunta? Bom dia. Só um momentinho, Luciano, só para ficar claro isso daí, mas daí você já faz a pergunta logo depois. No caso do exemplo que eu dei, o dono da loja, ele deixou o dinheiro lá para que a pessoa que ele queria demitir pegasse. Ele preparou, ele induziu a pessoa a cometer um crime. Eu estou falando que a pessoa agiu corretamente? Não, moralmente ela está errada. Mas não se julga moral no direito penal, certo? O que acontece? Nesse caso, se preparou o terreno para que a pessoa fosse induzida a cometer o crime e fosse presa no momento que está cometendo o crime ou logo depois de cometer. Você entendeu, Andréia? No caso do seu exemplo, a pessoa esqueceu o dinheiro na loja.
esqueceu a carteira na loja. Nesse caso, não há uma indução, existe um esquecimento, existe um crime de fato, entendeu? Certo. Eu posso recorrer de outras formas, né? Para receber, para conseguir reaver o meu dinheiro. Não, sim, e no seu caso, no caso do exemplo que você deu, existe o crime sim, porque não é, você não preparou o flagrante, você não estava buscando que alguém cometesse o delito, entendeu? Certo. Imagina, olha, vamos voltar para o primeiro exemplo, Andréia, o da droga. Imagina que a pessoa que vai comprar, que está comprando a droga, não é policial. Ela não é policial. Ela é uma pessoa normal, uma pessoa normal. E daí o outro vai lá, compra a droga. No momento que eles estão fazendo a transação, que a pessoa está entregando a droga para outra e uma está entregando o dinheiro, outra está entregando a droga, a polícia está passando por lá coincidentemente naquele momento e prende a pessoa que está entregando a droga. Nesse caso, não é flagrante preparado. Por quê? Porque não existia o intuito de fazer a pessoa cometer um crime para prendê-la. Entendeu? Ficou claro para você? Ficou. Obrigada. Pode falar, Luciano. Luciano. Mestre, naqueles casos que a gente vê, por exemplo, de pedofilia, o rapaz na internet atrás de criança, conversando com criança e tal, e a família acaba descobrindo e marca o encontro. É flagrante preparado? O cara já estava em crime antes, quando ele se relacionava virtualmente com a criança, aí o pai marca, encontra o cidadão lá e apresenta ele pro cacetete. É crime preparado, isso é válido, não válido, como é que é? Então, o que a gente tem que ver todo o contexto, porque eventualmente, pelo exemplo que você deu, me parece que existe um crime antecedente, certo? E existe o flagrante preparado. Me parece que existem os dois. O que acontece? Sim, um desqualifica o outro, será? Oi? Um desqualifica o outro, era crime, mas como preparar o flagrante, deixa de ser ou não vale? Não, não. O que acontece é o seguinte, a pessoa não poderia ser presa em flagrante, tá certo? Ela não poderia ser ela não poderia ser presa nesse momento em flagrante, porque foi preparado, porém, ela praticou um crime anterior e por esse crime ela pode ser processada. Entendeu? Entendi. O cara chega lá, nego viu, encontrou o cara tal, mas aí só deixa o cara embora, cumprimenta, deixa ele embora e depois vai processar por um outro, pelo crime anterior, né? Olha só, na verdade, o policial, se pegar um policial esperto, Luciano, olha o que ele pode fazer. Né? Vamos dizer que a família veja isso e noticie para as autoridades policiais. Noticia para a polícia, olha, eu estou marcando com ele aqui para encontrar amanhã no shopping. Tá aqui, ó, minha filha mandou essas fotos, ele mandou essas fotos para ela, olha só. Né, ó, aqui tá a mensagem, eu marquei com ele amanhã. E se pegar um policial esperto, o que o policial pode fazer? Ele já noticia o judiciário, tá certo? Para falar, olha, explica o que está ocorrendo e pode pedir, inclusive, pode pedir um mandado de prisão, pode pedir um mandado de busca e apreensão para a casa do sujeito, né, a partir do IP do sujeito, pode pedir algumas diligências para que a pessoa, para que já se apure. Daí, no momento que é realizado aquele encontro, isso não é tratado como um flagrante, mas é tratado como uma prova, tá certo? Não é um flagrante, mas é uma prova de que havia, sim, aquela tentativa de praticar pedofilia. Né? Pegando um policial esperto, já faz o mandado de busca e apreensão, pega o sujeito lá no shopping e leva ele para a casa dele para pegar eventuais materiais relacionados à pedofilia. Entendi, para provar. Isso quando ele já sabe de quem se trata, né? Porque às vezes o cara, nesse caso, tá lá disfarçado de uma outra criança e quando a família percebe mesmo dando queixa disso ou acionando a polícia, não tem ainda conhecimento da informação sobre
a identidade do cara, né? Você vê que o cara se identifica como criança às vezes, mas a gente percebe que não é, né? Mas tá Sim, bom, entendi o caso. e daí, mas daí você pode usar isso como prova, porque daí chega lá, por mais que você fale, ó, seria um flagrante preparado, tudo bem, não é um flagrante preparado, só que daí você pode, olha, se conseguir um mandado de busca e apreensão, chega lá na casa do cara e vê que ele tem um monte de material pornográfico no computador. Pode prender ele em flagrante pela posse do material pornográfico. Entendeu? Entendi. Tem que ter os dados do cara antes, né? Tem que saber quem é, nome, endereço, tudo para poder fazer a busca e apreensão, né? Geralmente isso daí a gente consegue puxar muito pelo IP, tá? Certo. Professor, Oi, Edneia. aí isso me leva a pensar um juiz lá na frente, quando analisar tudo isso, né? Esse encontro aí, a mãe, o pai, preparou esse encontro no shopping. Olha, espero que o juiz analisa muito bem o ECA e meta todo mundo em cana, inclusive pai e mãe, porque não pode, né? 8069/90, né? Mas por que o pai e a mãe? Ué, porque ele preparou um encontro entre o acusado e o filho ou a filha num shopping. Quer dizer, não. Mas, Edneia, eu tô pensando. expondo a criança de novo? Não, eu acho que Não, é Edneia, errado. mas eu tô pensando nos pais responsáveis que fazem o seguinte, eles verificam aquilo lá, marcam na internet lá com o rapaz, com o pedófilo, falam para a polícia e daí eles não levam o filho para lá, para o shopping. Bom. É isso que eu tô imaginando pais responsáveis, tá certo? Sim. Não tô, eu tô imaginando pais responsáveis, Edneia, senão eu concordo com você. Ô, professor, Pode falar, Andréia. Não tô ouvindo. Eu tô vendo que você mexer a boca, mas não tô ouvindo. ouviu? Não. Oi, ouviu? Agora eu tô ouvindo. Desculpa, não sei, dá problema em tudo aqui. É que aquela hora que você falou, foi pornográfico. Nossa, tá cortando tudo e agora você ficou muda. Deu para ouvir? Agora sim. Na hora que encontra o material pornográfico no computador da pessoa, caracterizou o que aí? Como é que fala? O quase. Não, nesse caso caracteriza o flagrante, porque ele tem a posse do material no computador. Você ter o material pornográfico, ter fotos impressas ou no computador, é flagrante próprio. É mais ou menos quando pega a pessoa com droga para tráfico de drogas. Imagina que pegue 5 quilos de droga no carro da pessoa, 5 quilos de pasta base de cocaína no carro da pessoa. Né? A pessoa não pode nem falar que é uso próprio, né? Eu falei 5 quilos de pasta base para mostrar que não é uso próprio. Nesse caso, ela tem a posse da droga naquele momento. Então, é flagrante próprio. Tá? Porque um dos verbos é possuir, é ter em depósito. Certo? Entendi. Então, seguindo, vamos lá. Flagrante preparado, vocês entenderam, então. Já que vocês entenderam o flagrante preparado, eu vou complicar tudo agora. E a Edné já não gostou. Eu vou complicar. E vou falar do flagrante esperado. Tá certo? O flagrante esperado é quando a pessoa, é quando se sabe que vai ocorrer um crime, ou que existe uma grande probabilidade de ocorrer um crime, e a polícia se prepara para evitar que aquele crime se consume. Certo? Então, imagina só no caso que o Luciano deu de exemplo, que os pais eles não soubessem que a filha ia se encontrar com o sujeito. Certo? Eles não sabiam. Mas a filha saiu, a filha dele saiu de casa e deixou o computador aberto. O pai vai lá no computador e vê uma conversa falando:
nos encontramos daqui a 1 hora no shopping. Não foi o pai que preparou aquele encontro, não foi a mãe que preparou aquele encontro, mas eles viram que a filha estava indo se encontrar com alguém que talvez fosse um pedófilo, e eles vão fazer o quê? Eles vão falar, não, tudo bem? Obviamente que não. Eles vão ao encontro dessa pessoa, eles vão proteger a filha deles. Eventualmente, eles falem com a polícia, eles falem, olha, eu preciso de reforço policial para prender essa pessoa. E daí eles chegam lá no shopping e, e ao invés de já realizar a prisão, eles ficam de tocaia, esperando chegar os dois. Esperando chegar a criança e esperando chegar o pedófilo. No momento que eles chegam e se encontram, daí daí a polícia realiza a prisão desse sujeito. Nesse caso, a gente não está falando de flagrante preparado, a gente está falando de flagrante esperado. E esse flagrante é válido. Por quê? Porque não foi o pai que induziu, o pai ou a mãe da criança, ou a polícia, que induziu a pessoa a praticar o crime. A pessoa que foi praticar o crime. É diferente, né? Exatamente. O que eles fizeram? Eles armaram uma tocaia para evitar que houvesse um mal maior, para já realizar a prisão naquele momento. Imaginem só que a polícia, ela fique sabendo, a inteligência da polícia descubra que o banco, que o Extra lá na frente da faculdade vai ser roubado. Uma quadrilha vai roubar o Extra da faculdade, as lojas que tem lá vão roubar, vão fazer um roubo cinematográfico com todos os efeitos especiais possíveis, com armas de grosso calibre, carro forte, vai ter tudo que tem direito, tiro para o alto, como se fala, aquilo que tem no Ano Novo, fogos de artifício, rojão, fogos de artifício, tudo que tem direito. Né? Todos os efeitos especiais é aquele roubo cinematográfico. E a polícia descubra isso aí, que os bandidos estão planejando esse crime e comecem e monitorem essa quadrilha. E eles descobrem que vai ser, agora é 9h30, vai ser ao meio-dia que vai ocorrer esse crime. Então eles vão até o Extra, obviamente não vão cheios de viatura, porque senão vão espantar os assaltantes, mas eles vão com diversos carros à paisana, um monte de policial se colocam lá em locais estratégicos. No momento que essas pessoas entram e anunciam o assalto, a polícia vai lá e, pomba, prende todo mundo. É flagrante preparado ou esperado? Esperado. Exatamente, é flagrante esperado, Andréia. Por quê? Porque a polícia não induziu eles a praticarem o crime. Agora, imagina só que nessa quadrilha tem um policial que ele tá lá, vamos lá roubar o Extra, vamos roubar o Extra. E aí, quando eles vão roubar o Extra, esse policial fala assim, olha, eu sou policial. Esse policial avisa todos os outros, né, avisa a inteligência da polícia, e daí, no momento, ele fala assim, pronto, vocês perderam, porque eu sou policial e agora tá todo mundo preso. Preparadíssimo. Então é preparado, exatamente. Eu falei que ia complicar, mas vocês viram que não tá tão difícil assim, né? Não, com o senhor falando aí fica tudo tranquilo, né? Entre aspas, sei lá. Então, mas ficou mais claro agora. Olha, o exemplo do Luciano, eu adorei, porque o exemplo do Luciano é bem no limite do esperado e do preparado. O exemplo do Luciano é bem no limite, assim, é aquela. Tá na corda bamba. Se for um lado é para o preparado, e se for para o outro é o esperado. Aliás, Luciano, eu vou roubar aí o seu exemplo e vou começar a dar nas minhas aulas, tá certo? Um ponto aí na prova para ele, hein, professor? Aí sim, hein, Luciano? Ponto positivo. Não. Se for São Paulino, então ganha 2 pontos. Eu acho que o do Luciano seria mais pro esperado, né, professor? Tá atendendo mais pro esperado mesmo, né?
Então, seria preparado porque os pais, eles induzem ao encontro. Os pais Ah, estão vendo a troca de mensagens e daí induzem ao encontro. Entendeu? eu achei que estava mais esperado exatamente por isso, porque eles viram lá as mensagens e Mas, a na, mas, criança. nada, mas nada impede o que acontece, Andréia. Nada impede que as mensagens anteriores sejam utilizadas como prova da prática do crime. Entendeu? Entendi. Professor, Pode falar, Pedro. só não gostei desse papo aí, hein, cara? Pontinho pro Luciano, 2 pontinhos se for São Paulino, rapaz. Para com isso, rapaz, que isso aí? Sou corintiano, pô, que isso aí? Aí Então, não, pelo pô, menos Pedro. 5 pontos pra mim, hein, cara? Ó, danos morais, hein? Ô, Luciano, ó, Prossiga. eu faço parte daquela gaiola, mano, e você também, né? Ah, Olha, amiga, não sei do que você está falando. colega! Já que aguentou tudo, Luciano. Só esse amigo aí já acabou com a gente. Ai, caramba. É só pra Bora lá, tirar. É só bora pra lá, tirar pessoal. dele. Pô, Pedro, a gente tem que dar ponto para São Paulino, porque para ganhar ponto no brasileiro tá difícil. Você é doido, rapaz. É ruim mesmo, hein? Vamos seguir aqui, pessoal. Ô, E professor, finalmente, pode falar, Andréia. só uma coisinha. Vamos supor, na hora que a polícia pega o cara que está lá já para embarcar no avião lá para ir para a Europa, fugindo, é o flagrante esperado, né? Ele está embarcado para. Não entendi o que ele está fazendo embarcado para a Vamos Europa. supor assim, a pessoa é um baita de um fugitivo aí. E aí ele está indo comprar, ele tá indo embarcar no avião já para ir para a Europa, para fugir, para nunca mais ninguém encontrar. Naquele momento que ele vai passar ali, que ele já está indo quase processo já para o avião, a polícia pega ele ali, aquilo é um flagrante esperado, né? Então, Não é se ele não está com nada, se ele não está cometendo nenhum crime, não é flagrante. Porque o naquele momento. flagrante é quando a pessoa está cometendo um crime. Fugir não é crime. Ah, tá. Não, porque eu pensei assim, o cara tá fugindo, matou sei lá eu quantos, e agora ele vai, vamos supor, ele estava até numa liberdade provisória, sei lá. Aproveitou a deixa, tem condições, vai para a Europa, sei lá, bem longe do Brasil. Naquele Não, não momento é, que ele está quase embarcando, se pegarem ele ali, não é flagrante. não é flagrante. Ele pode estar descumprindo alguma medida cautelar, ele pode ter um mandado de prisão expedido contra ele, ele pode ser preso por. Imagina que ele tem um mandado de prisão expedido contra ele, ele vai ser preso, ele não vai ser preso em flagrante. Ele é preso em decorrência de uma decisão judicial, que é diferente. É porque O o ato de, flagrante, de pegar o avião, no caso, não é crime, então não existe flagrante, por isso não é flagrante aquele momento que ele foi preso. Seria esse o raciocínio? isso, não é flagrante. O flagrante é quando está ocorrendo o crime, tá Ah, certo? tá. O flagrante, quando a pessoa é presa por uma ordem judicial, Andréia, não é flagrante. Quando a pessoa ela está descumprindo uma medida cautelar, não é flagrante. Ah, tá. Vamos dizer que ela tem uma medida cautelar que diga ela não pode se ausentar do país. E daí ela está se ausentando do país, ela está tentando sair do país. A Polícia Federal pode, vai impedir a saída dele e vai comunicar ao juiz. Daí o juiz pode determinar a prisão. Agora, vamos dizer que ele esteja tentando sair com documento falso, Andréia. Ele está com passaporte falso. Aí ele seria preso em flagrante por uso de documento falso. Ah, entendi. Para ser flagrante também tem que ter um crime. Tem que ter um Exatamente. crime ali. O Sem fato crime não há simplesmente de flagrante. embarcar no avião sem crime não foi ninguém. Tá, entendi. Ronaldinho Gaúcho, né, professor? Ronaldinho Gaúcho é um exemplo, exatamente. É, que Professor, vergonha, pior que é da minha terra, que vergonha. professor, dá tempo de fazer mais uma pergunta? Dá sim. Mas, ó, eu estou atrapalhando, porque eu não sei se está muito dentro do seu. Eu não vou perguntar para quem dá ética, porque não vai me dar a mesma resposta que o senhor. Eu tenho certeza que a resposta do senhor vai ser muito boa. Eu queria saber o seguinte: advogado bom e bom advogado, porque existe uma grande diferença, né? Uma certa vez, um cidadão na porta do fórum falou para mim: olha, esse advogado é muito bom.
Eu falei, é muito bom? Por que que ele é muito bom? Ele já tirou meu filho 33 vezes da cadeia. Meu filho matou 33 pessoas em épocas diferentes. Né? Então, eu queria que o senhor me dissesse aí, que o advogado bom, bom advogado, a diferença é grande. Você poderia me dar uma palavrinha? Olha, eu não conheço o caso para falar, mas ou o, a polícia colheu muito mal a prova, tá certo? É possível que tenha acontecido isso, ou se não, tem alguma maracutaia aí, porque não é normal uma pessoa que tem 33 homicídios, ela não ficar, Não cumpriu ela, nenhum. ela não ficar presa por nenhum. Tem algum erro na colheita de provas, Edneia. Ou é um erro na colheita de provas, ou se não, pode ter acontecido algum tipo de suborno na delegacia. A gente sabe que tem policial desonesto e também tem advogado desonesto. E quando junta os dois, a gente sabe que acontece corrupção dentro da polícia, dentro da advocacia. Eu não sei se é o caso, eu não posso dizer se é o caso, porque eu precisaria de mais elementos, Certo. certo? Mas eu vou presumir a boa-fé, e se realmente o filho dela matou 33 pessoas e nenhuma foi com excludente de licitude, eu vou entender que realmente a polícia está fazendo o trabalho dela muito mal. Tá certo? Paulo, pode falar. Professor, Fim do mundo. no caso do flagrante lá do roubo a banco, pegaram os sujeitos na entrada do banco. Certo. Aí é uma tentativa ou é um crime consumado? Seria um crime, seria uma tentativa. O crime consumado é quando sai da vigilância da vítima. Tá certo? Seria uma tentativa. Eles acabaram de anunciar o assalto. Entendeu? Entendi. Quer dizer, o ideal seria, se a polícia quiser, esperar sair. Não, ela pode Ou prender. mesmo saindo. Não, ela pode prender por tentativa. Ela pode prender pela tentativa, É Paulo. muito mais brando, né, o negócio. Mas- Teriam outros crimes aí, né? O porte legal, arma controlada, aquelas coisas todas foram faladas, né? Mas, Paulo, pensa o seguinte: é melhor eu deixar consumar o delito, causar risco para outras pessoas, correr o risco de alguém fugir, correr o risco de perder os valores, ou é melhor, logo no começo, eu já evitar o crime? O objetivo não é punir. O Sim. objetivo da polícia não é punir. O objetivo da polícia é evitar o crime. Então, se ela pode evitar o crime, evitar um dano maior, ainda que. Mas vai punir menos. Ótimo que vai punir menos. O importante não é punir, o importante é evitar que o crime ocorra. É isso. Entendeu? Mesmo que o que não foi consumado por motivo, né, alheio à sua vontade e tudo mais, não é isso? Exatamente. É Tentativa. tentativa. Tentativa, né? Isso, tentativa é justamente essa descrição. A tentativa é quando o crime não ocorre o crime ele se inicia, mas ele não se consuma por motivos alheios à vontade do agente. Porque se a pessoa ela desiste por qualquer motivo, imagina que ela tá chegando no local, entrou no local, anunciou o assalto, e daí ele se arrependeu. Ele anunciou o assalto, falou assim, ó, todo mundo, mão pro alto, dá o dinheiro, e daí ele fala assim, puta, tô fazendo alguma coisa errada, não quero. E daí ele desiste, fala, olha, tchau, tô indo, vai embora. E deixa lá todo o dinheiro. Aí é desistência. Arrependimento eficaz, né? Não, isso daí é desistência voluntária. Porque ele desiste da prática do crime. O arrependimento eficaz é depois que ele pratica o crime, que ele se arrepende e tenta reparar o dano. Esse é o meu. Esse é direito que esquerdo. Tá. Tá certo? E se os caras chegaram na porta do banco, vão entrar, desconfiaram da polícia e não entram, não é nada. Não é nada, porque não iniciou a prática do crime.
porque não foi iniciada a prática do crime. Então, essa tentativa precisa começar a ocorrer o crime. A prática do crime tem que começar. Nesse caso aí, Paulo, deu foi nervoso, hein, Paulo? Nesse caso aí, deu foi nervoso, não deu para os caras pegar, cara. Os caras vão ter que fazer outro esquema para pegar. Não é nada. Exatamente. Professor, Pode falar, Matheus. a tentativa ela ocorre na fase executória, né, do caminho do crime, certo? Sim, a tentativa é quando tem início a execução. É logo depois de começou a execução, a pessoa entrou, anunciou o assalto, começa a tentativa. Tá certo, obrigado. Se foi pego no caminho, não é tentativa. Não é tentativa, mas imagina só que eles foram pegos no caminho com um monte de arma. Então, eles podem ser presos por porte de arma, organização criminosa, tem outros crimes que eles podem ser presos também. Sim, por outra coisa, mas se eles estão no caminho indo para lá, não deu a tentativa, ok. Não deu a tentativa, pode ser preso por um monte de coisa. Aquele negócio, ninguém vai roubar um banco com, com canudo de plástico e bolinha de papel. Né? O pessoal vai roubar com arma. Seguindo aqui, pessoal. E daí a gente tem um terceiro tipo de flagrante, que é o flagrante forjado. Certo? O flagrante forjado, ele é quando não há um crime, quando a pessoa que é acusada, ela não praticou o crime. Não existe a prática do crime. Existe o que ocorre é que a polícia, ou a polícia, ou outras pessoas, eles preparam o local do crime para parecer que houve a prática do crime, quando, na verdade, não ocorreu. Então, vocês viram, eu acho que essa semana saiu uma notícia de um policial que assumiu que ele tinha drogas com ele, que ele levava para drogas, armações com ele para forjar flagrantes. Certo? Eu acho que do Rio de Janeiro, se não me engano, era do Rio de Janeiro, não tenho certeza se é do Rio de Janeiro, São Paulo ou Minas, mas eu acho que era do Rio de Janeiro, que ele falou para o juiz, olha, o meu objetivo, eu não sou traficante, eu tenho eu estava com essas drogas para forjar flagrante. Era o kit flagrante. Então, é aquele policial que ele quer prender determinada pessoa pelos mais variados motivos. Ele quer prender porque é um desafeto dele. Quer prender porque ele sabe que é um crime, que a pessoa é um criminoso. Quer prender, quer ameaçar para prender a pessoa para extorquir. O motivo podem ser inúmeros. Mas o crime não ocorreu. O crime foi preparado pela pessoa que deseja prender o acusado. Obviamente, pode ser o policial, mas pode ser o particular. Então, por exemplo, naquele exemplo da loja que eu falei. Então, ao invés da pessoa dizer que a pessoa roubou, de deixar lá os R$ 100 para que a pessoa pegue, a pessoa faz uma acusação falsa falando, olha, realmente eu vi que ela pegou aqui o dinheiro. E, inclusive, só que daí o que ela faz? Antes coloca na bolsa do sujeito os R$ 100, uma nota de R$ 100. Coloca o celular de alguém na bolsa do sujeito para falar, olha, foi ele que roubou o celular. Entendeu? Fazendo parecer que existe um crime, quando, na verdade, o crime não ocorreu. Então, o flagrante forjado é muito simples. Eu acho que você já tem conhecimento, né? Já ouve muito mais, então eu não preciso aqui me debruçar tanto sobre isso. Agora, se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição também para responder. E vamos lá. A questão da comunicação do flagrante, pessoal. O flagrante ele deve ser comunicado para a autoridade polícia, para a autoridade judiciária em 24 horas, ou seja, o juiz tem 24 horas para ficar sabendo da prisão em flagrante. Caso esse flagrante não seja comunicado em 24 horas, deve ser relaxado o flagrante e a pessoa deve ser colocada em liberdade, ou senão o juiz ele pode até, apesar de relaxar o flagrante, determinar a prisão preventiva do sujeito, se ele assim entender necessário. Mas, em geral, quando é relaxado o flagrante, a pessoa é colocada em liberdade, via de regra, tá certo? E depois
de encaminhado o auto de prisão em flagrante para o juiz, o policial ele tem mais 24 horas para apresentar o preso para o juiz, para que seja realizada a audiência de custódia, correto? Então, após a prisão em flagrante, se comunique em 24 horas e tem-se mais 24 horas para apresentar o sujeito que foi preso para a autoridade judicial, certo? E daí é realizada a audiência de custódia. Na audiência de custódia, o juiz ele pode determinar a prisão do acusado, certo? A prisão preventiva, pode relaxar o flagrante ou pode determinar a liberdade provisória, correto? Alguma pergunta por enquanto? Ou a gente pode seguir aqui para a nossa peça? Vamos seguir aqui, eu acho que ninguém tem pergunta. Então, sigamos para a nossa peça. Aliás, pessoal, gostaram aqui do novo layout da apresentação? Gostaram? A Edneia aplaudiu aí, eu acho que gostou. A Andréa está falando alguma coisa, mas eu não ouvi, tá no mudo ainda. Tá ótimo, professor, da hora. Ah, ficou legal, né? Eu resolvi mudar um pouquinho. Tava muito feio aquele lá. Então, seguindo aqui, relaxamento de flagrante. A gente hoje vai aprender a fazer o relaxamento de flagrante. Primeira questão, a fundamentação legal é no artigo 310, inciso 1 do Código de Processo Penal. Ele é cabível após a prisão em flagrante e quem é competente para analisar a peça é o juiz da comarca em que o crime ocorreu. Qual é o prazo? O prazo é indeterminado, tá certo? Mas é realizado após a prisão do sujeito. É uma peça que, com o tempo, ela vai ser usada cada vez menos, tá certo? Por quê? Porque com as audiências de custódia, geralmente, o pedido de relaxamento de flagrante é feito de forma oral. Então, ele vai acabar sendo feito principalmente quando o acusado não é apresentado na audiência de custódia atualmente, tá certo? Porém, ainda é importante que vocês conheçam e que saibam fazer para o caso de precisarem usar na vida prática de vocês. E quais são as teses utilizadas? Primeiro, ilegalidade da prisão. O segundo, demora na apresentação da prisão. Ou, se não, a não apresentação do preso. Tá certo? Importante vocês saberem que, quando o flagrante é ilegal, ele é relaxado. O pedido de liberdade provisória ele é feito quando não é necessária a prisão preventiva. Aliás, são peças que são muito confundidas, tá certo? A prisão preventiva, o pedido de pedido de liberdade provisória, ele é feito quando é desnecessária a prisão. E o relaxamento de flagrante, quando a prisão em flagrante foi determinada de forma ilegal, tá certo? Quando foi feita de forma ilegal, quando a demora na apresentação do preso ou demora para comunicação do flagrante, certo? E vamos aqui para o formato da nossa peça. Então, é o seguinte, ele é encaminhado para o juiz da comarca em que ocorreu o crime, ou seja, para o juiz de primeira instância. Então, excelentíssimo senhor juiz de direito da vara criminal da comarca de... Daí damos um espaço, o cliente já qualificado no presente inquérito policial, desculpa, não é na ação penal, vem respeitosamente por seu advogado à presença de Vossa Excelência, requerer relaxamento da prisão em flagrante com fulcro no artigo 310, inciso 1 do Código de Processo Penal, pelos fatos e direitos a seguir expostos. Daí apresentamos os fatos, a historinha do que ocorreu, o direito, qual é o direito que foi lesado e o pedido. Lembrando que o pedido tem que ter correspondência com o direito. Tá certo, pessoal? Perguntas? Alguma pergunta, pessoal? Eu posso colocar o nome, em vez de cliente, colocar acusado? Acusado já qualificado? Não, eu coloquei o cliente porque
o problema, ele vai indicar quem é o cliente, tá certo? Andréia. Mas se eu Então, colocar acusado, não está errado, né? não tá, mas você vai ter que colocar o nome do seu cliente, o nome que está indicado na peça, tá? Tá. Então, se Sempre na eu tenho que peça... pôr o nome, né? Oi? No caso, Sempre posso pôr esse acusado. Eu não posso, eu tenho que colocar acusado, vamos supor, João. Não posso pôr só Sim. acusado. Vai ter que colocar João, porque tá se dando o nome na peça, você tem que colocar o nome da pessoa. Tá. no Tá caso certo? aí, professor, ela só vai estar qualificando, correto? Sim, ela, no caso da pergunta da Andréia, ela vai estar qualificando, vai falar quem é o acusado. O acusado é o João, o acusado é o José, Sim, correto. certo? Certo. Pessoal, perguntas, dúvidas, sugestões? Nada? Podemos encerrar então? Pessoal, então, deixa eu tirar aqui da nossa apresentação. Vamos. Pessoal, semana que vem são as apresentações, tá certo? Sim, e por acaso está na cor que o senhor colocou aí. Legal, legal. Então a Edneia gostou da cor. Eu gostei também. Sim. Legal. Resolvi mudar um pouquinho, fazer um negócio diferente, acho que ficou legal. Top. Pessoal, então, já que não tem nenhuma dúvida, eu encerro a aula de hoje e daí podem ir lá treinar a peça, tá certo? Ok. Pessoal, beijos e abraços e até semana que vem. Semana que vem eu sou aluno, tá certo? Quero ver as apresentações. Obrigada por tudo. Obrigado a vocês e bom dia. Tchau. Bom dia pra Igualmente, todo professor, obrigada.